Estamos com o Ricardo Decash, que é diretor-presidente da Kalium Mineração. É um projeto em desenvolvimento no interior de Minas Gerais. É um projeto com um mineral novo, diferente, para trabalhar, chamado glauconita. Ricardo, eu queria que você contasse um pouco sobre esse projeto para a gente. Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Eu fico muito orgulhoso em estar fazendo uma entrevista com a revista Minérios. Tenho muita consideração em relação à revista. Com relação ao projeto, ele já não é um projeto, já estamos em operação, estamos faturando, então é uma planta química em operação, com o projeto todo ele implantado, os investimentos concluídos. Bem, com relação à glauconita, naquela região de Serra da Saudade, Quartel-Geral, Quartel São João, existem afloramentos muito grandes, inclusive visíveis em fotos pelo Google, de um material verde que chama glauconita, o mineral é glauconita. E a reserva brasileira é muito grande desse mineral. É um silicato, a glauconita é um silicato de potássio, alumínio, ferro e magnésio. Basicamente, a grande concentração é de sílica, tá certo? E tem 10,2%, 10,3% de K2O, de potássio. Em vista da dificuldade grande de se aproveitar esse mineral tal e qual, você não tem como, tá certo? Usar o mineral para a liberação de potássio quando ele é aplicado na agricultura. A liberação do potássio, principalmente, se faz através de um processo químico. Foi esse o grande problema que tivemos para implantar. E por isso também que não é usado até hoje, porque simplesmente moer o mineral e aplicar na agricultura, ele não libera, é um mineral com características difíceis de liberação dos metais, principalmente o potássio, que é tão interessante para o Brasil. O Brasil hoje, ele importa 92% do potássio que consome e é o segundo maior consumidor de potássio no mundo, principalmente em cloreto de potássio para a formulação do NPK usado no nosso agronegócio. E isso é alguma coisa em torno de 3 bilhões de dólares anuais de importação de potássio. Bem, com relação à glauconita, o fato dela ser inerte nos levou, tá certo, a desenvolver um processo que iniciamos em 2010, principalmente junto com as universidades e com uma empresa internacional alemã, onde, depois de várias tentativas e de várias alternativas, definimos uma rota que é uma rota sulfúrica. Essa rota sulfúrica, que foi, então, pesquisada, desenvolvida, inclusive em planta piloto, e depois certificada por empresa internacional, no caso a Caltech, e certificada também pela Intertek, uma empresa americana. Ou seja, o nosso processo, tá certo, de produção, ele é amarrado em um processo sulfúrico com vários produtos, tá certo? E isso viabiliza economicamente o nosso projeto. Então, essa planta, já em operação, fica localizada no centro-oeste de Minas Gerais. A indústria fica em Dores de Indaiá. E a jazida, né, grande reserva lá de glauconita, fica em Serra da Saudade e Quartel-Geral, 2 municípios lá de Minas Gerais, na região do centro-oeste. O Ricardo contou para a gente os produtos, né, extraídos a partir desse mineral, e ele citou o feldspato, a alumina, o potássio, né, inicialmente, depois o óxido de ferro, o sulfato de magnésio, e estava falando de ácido sulfúrico também. Eu queria, Ricardo, que você me contasse, isso tudo já está em operação, já em comercialização também, todos esses produtos, como é que está isso? Bem, nós já estamos em comercialização do ácido sulfúrico, que o mercado está demandando ácido sulfúrico.
As plantas de ácido fúrico no Brasil são de caráter muito especial, são enormes, né? São plantas, você não viabiliza a produção de ácido fúrico em planta pequena, porque você não tem o que fazer com a energia, principalmente gerada na queima do enxofre. Então, as plantas são enormes, principalmente as que estão no quadrilátero, né? Em Uberaba, e também em Araxá, né? Que foram da Vale, depois foram negociadas e tudo mais. Essas plantas têm características muito especiais, porque elas geram energia e devolvem para o sistema, né? E, então, não é viável economicamente uma planta pequena. Você tem que investir muito, principalmente na área de geração e transformação de voltagens, etc., para integrar no sistema. No nosso caso, viabilizamos, junto com a Clark Solution, que fez o projeto da nossa planta, viabilizamos uma plantinha pequenininha, tá certo? Que viabilizou a produção de ácido fúrico. Então, logo de cara, nós, para começarmos a operação, tínhamos que produzir o ácido fúrico. E esse ácido fúrico começou a ser produzido antes da fábrica entrar em regime. E, com isso, a gente pôs no mercado. Estamos vendendo ácido fúrico, tá certo? Para o mercado principalmente dos misturadores que ficam no contorno da nossa fábrica, em raios aí mais próximos da gente, somos bastante competitivos na produção do ácido fúrico. Bem, a partir daí, começamos a fazer a digestão, essa digestão mais complexa, que eu te falei, que ela demanda de temperatura, trição. Esse equipamento foi fabricado por uma planta, uma caldeiraria, uma especializada em Santa Catarina, a Grate. Esses dois são patentes nossas, tá certo? São duas linhas, tá certo? Tínhamos a preocupação, desde o início, em fazer uma planta industrial, não é planta piloto, tá certo? Porque a escala de produção, principalmente dessa parte da digestão, era fundamental para depois do crescimento do projeto. Não podíamos fazer uma digestão pequena e tinha que ser contínua, não podia ser empatelada. Eu acho que a gente teria umas 3 semanas agora de consolidação e depois entrar em regime. Eu acho que um mês, 2 meses, digamos, 2 meses a gente teria a produção próxima da capacidade nominal da fábrica. Quando é que começou exatamente essa operação, Ricardo? A operação em si ou a implantação? A operação. Nós começamos, tem 3 meses a operação. Sofremos muito na implantação da planta sulfúrica. A planta química de glauconita estava pronta, mas a planta sulfúrica, até entrar em regime, etc., todo o equipamento fabricado no Brasil nos deu bastante problema, e alguns atrasos também em função do problema do coronavírus, que o cliente não te entrega, ele não pode viajar, não tem avião, essas coisas que a gente está padecendo aí em função do problema do coronavírus. Mas tem 3 meses de produção, ou seja, começamos com uma produção muito pequena e agora já estamos com a fábrica na produção máxima dela, ok? De ácido fúrico, da parte de ácido fúrico. Então, iniciamos, a partir do ácido fúrico, o startup da planta química de glauconita. Certo. Agora, o grande produto aí, me parece, dentro desse extraído aí da glauconita, é o potássio, né? Que no mercado brasileiro ele é totalmente, quase todo importado, né? E que agora você vai poder ter uma opção local de produção. Aqui no Brasil, a produção de potássio é bastante limitada. Queria que você me contasse um pouco sobre isso. Então, na realidade, nós temos, né, como eu falei no início, o Brasil importa aí 92% do potássio, né? É o K do NPK. E esse potássio existe, algumas reservas no norte, né? Na minha época de Vale, de Carajás, etc., a gente tinha boas informações sobre potássio. Os investimentos enormes, e o Brasil passaria por problemas seríssimos de ampliar, de criar uma produção de potássio naquelas reservas na Amazonas, principalmente pelo problema de estarem a grande reserva está sempre na proximidade da bacia do Amazonas, que é uma bacia de sílica, onde você para a lavra, você teria lavras
muito complexas, tá certo? Em função da percolação de água para dentro da jazida, etc. Então, plantas lá em cima de potássio vão demorar um pouco. É claro que o Brasil vai ter que trilhar esse caminho e vai ter que chegar nisso um dia, né? Depois tínhamos a produção de potássio, que foi uma planta, que é uma planta de Sergipe, tá certo? Essa planta, na minha época de Vale, essa planta foi transferida da Petrobras para a Vale, aquilo era da Petrobras lá atrás, e a Vale assumiu, fui eu que recebi aquela planta, inclusive, na minha época, superintendente de Itabira, recebi essa planta da Petrobras, e a Vale passou pela. E agora ela vendeu e transferiu isso também para produtores especializados. Mas essa reserva de Taquaribaçoras, que veio da Petrobras, ela também está exaurida e representa pouco de produção, com custos altíssimos também. Mina subterrânea, agora de reserva pequena e de teores bastante complexos. Então, o Brasil está ficando sem alternativas de potássio, a não ser esse da Amazônia. Agora, dentro do pacote da glauconita, existe a chance, só que não dá para produzir somente potássio, vai ter que produzir esses produtos todos para viabilizar economicamente. Esse foi o trabalho nosso, né, que nós fizemos, essa planta dará a condição de você produzir potássio. Quando se fala que o principal é o potássio, eu não sei não, eu acho que o alumínio aí também vai ser muito importante. O faturamento nosso previsto agora de alumínio especial é maior do que do sulfato de potássio, tá certo? Bem, por outro lado, nós vamos produzir sulfato de potássio, que é diferente do cloreto de potássio. O mundo inteiro usa cloreto porque é o que existe no mercado a preços, né, mais competitivos. Mas o cloreto, ele cria problemas bastante críticos, principalmente de acidez no solo. Então, quando você repõe cloreto de potássio no solo, principalmente para soja, milho, etc., você demanda depois uma correção de pH do solo, com calcários, etc., para poder continuar viabilizando a utilização do cloreto de potássio. Quando se fala em sulfato, né, o sulfato que nós vamos produzir sulfato, né, de potássio, ele é básico, ou seja, você vai ter um solo sem a demanda da correção de acidez, tá certo? E o enxofre faz parte da nutrição da planta, tá certo? Principalmente quando você fala em produtos que nem os hortigranjeiros, o cloro não é interessante para o organismo humano, tá certo? Ele cria problemas. Outro produto que não pode haver cloreto de potássio é o cigarro. O cigarro, com fumo produzido, utilizado por cloreto de potássio, é bastante crítico também, certo? Em função do cloro que iria para o organismo humano. Então, o cloreto, o sulfato de potássio tem um valor um pouquinho mais alto, tem um prêmio em relação ao cloreto. E ele também, no nosso caso, é 100% puro. Você pode fazer, dissolver em água, ele dissolve 100%. Ou seja, dá para você fazer pulverização e fertilização pela folha. Você não precisa, certo, colocar no solo onde existe grande lixiviação. Você adiciona o fertilizante na hora certa que a planta quer, em condições de através de pulverização. O que é muito mais eficiente do que fazer a fertilização via o solo. Tá certo? Então, você tem grandes vantagens. E é claro que precisamos de disponibilizar isso. Hoje importa o sulfato de potássio, principalmente o hortigranjeiro e fumo. Eu vejo que não tem limite. Quando você fala em produção de potássio, tá certo? No Brasil, o Brasil demanda milhões de toneladas de potássio para o agronegócio. Estamos falando em produção ridícula, de 10 mil toneladas. Ou seja, o mercado é muito grande. Legal. O Ricardo, eu imagino que isso tenha sido um projeto assim, de grandes estudos, por se tratar de um mineral, a glauconita, pouco conhecida no Brasil, fora o grande range de produtos, né, que ele proporciona, né, esse mineral. Eu queria que você me contasse assim, qual foi o grande desafio dessa iniciativa sua. Bem, primeiro, essa reserva, tá certo? Foi estudado pelo David Ekesh, meu tio, né? Nos anos 70.
ele estava procurando naquela região ali fósforo, todo mundo só falava em fósforo, né? E na época apareceu o verdete com potássio, ninguém se interessou, e ele buscou dentro disso, tá certo? Uma região com teores mais altos de potássio. Foi essa que ele escolheu e fez o pedido de pesquisa, tá certo? Isso, nos anos 80, ele começou a fazer o pedido de pesquisa. E separou, é claro, a área com maior teor de potássio, porque a glauconita, nem toda ela tem 10% de potássio, né? Normalmente ela está com 2, 3, tá certo? Lá naquela região. Então, esse meu tio, tinha uma empresa chamada Geopesquisa, que fez todo o trabalho de pesquisa, etc., suportado pela Geosol, que era de um outro tio meu, tá certo? O tio Vitor, onde suporte de análise química, etc., etc. Então, todos os estudos da reserva e toda a parte de avaliação da reserva foram feitos por eles lá atrás. Quando eu estava já aposentando, meu tio Davi, que é falecido, o tio Vitor também é falecido, chegou e me pediu para ajudar a fazer alguma coisa com relação à reserva que ele tinha. Então, um parceiro, ou vender, etc. Mas não tinha tecnologia nenhuma, tá certo? A tecnologia era zero. Nós fizemos testes, realmente a glauconita não lixivia nada. Existem pessoas aí fazendo testes com rochagem, moendo e colocando na planta, mas ela realmente não libera, principalmente o potássio. E se liberar o potássio, vai liberar o alumínio, que é tóxico. Então, essa coisa não é tão simples assim, de você achar que vai usar a glauconita diretamente moída no solo, tá certo? Porque ela não libera e porque tem outros problemas de contaminação, o ferro e o alumínio. Então, não é bem assim para você fazer. Aí comecei a tratar desse assunto com um amigo meu, que está comigo há 30 e poucos anos, que é o Luiz Lacombe, um químico, tá certo? Nós implementamos vários projetos juntos, inclusive Pitinga, certo? A própria Buritirama, certo? E começamos a estudar alternativas. No primeiro estágio, perdemos muito tempo com ácido clorídrico. O ácido clorídrico também atacava a sílica e criava um problema muito sério, que é difícil de descartar, certo? Porque 60% do teor é sílica, e você ia gastar uma quantidade enorme de ácido clorídrico e não tinha como resolver o problema, nem ambiental e nem de custo. Então, depois, o ácido fúrico não abria, nós não conseguíamos fazer abertura com ácido fúrico, mesmo concentrado e tudo mais. E aí fomos evoluindo em testes de laboratório e conseguimos, através de temperatura e atrição, fazer um ataque de 70 e poucos % de liberação do potássio através do ácido fúrico. Foi aí que deu início. Isso foi faz uns 7, 8 anos que nós tivemos a primeira ideia de que era viável com ácido fúrico, tá certo? E aí começamos a buscar alternativas de fazer um projeto. Mas o maior problema são os passos que você tem que dar em função da parte de ambiental. O Brasil tem uma carga dá uma carga para o empreendedor de problemas ambientais que não são resolvidos de uma forma centralizada no governo. É todo pulverizado na base. Então, você fica andando, tá certo? Pedindo esmola para muita gente para poder fazer com que a coisa ande. Tá certo? O nosso projeto não tem nenhum problema ambiental. Nenhum, zero. Pelo contrário, eu acho que ainda teremos algum dia prêmios em função desse projeto que tem 100% de recuperação. Mas você não imagina quanto que a gente padeceu para viabilizar, certo? A licença ambiental de operação da fábrica. Por quê? Ela tem uma planta de ácido fúrico. Você imagina uma licença de bombeiro para uma planta de ácido fúrico, quanto de trabalho e quantos anos se precisa para conseguir, tá certo? E você não consegue financiamento se você não tem as licenças ambientais. E aí, depois que acaba o problema ambiental, você entra na parte financeira para viabilizar o financiamento. Então, as dificuldades são a demora. Não tivemos nenhum problema para conseguir as licenças, tá certo? Mas a demora para conseguir as licenças ambientais, né?
e depois entrar no processo de financiamento. Outro problema no financiamento, toda vez que você tem uma inovação, o cara vira para você e fala, né, o banqueiro, olha, esse projeto seu, tá certo? Não tem fluxo de caixa. Então, ele não é uma inovação, claro, não existe nenhum processo desse com fluxo de caixa. É uma inovação, tá certo? Então, começa a criar problema de financiamento, porque você não tem um fluxo de caixa desse projeto. Não é um melhoramento de projeto, é uma coisa puramente nova numa empresa que não tem fluxo de caixa. Se eu tivesse casado naquela época, no início, com uma empresa de grande porte, eu teria tido zero dificuldade financeira, porque o investimento foi pequeno, tá certo? Mas, para uma empresa grande, né? Mas eu não tinha no início essa empresa, então foi uma grande dificuldade para ir buscar. Mas depois, FINEP e BNDES, em função de garantias de imóveis, principalmente, né? Tá certo? Viabilizaram. Né? E hoje nós estamos lá com 30 e poucos milhões de financiamento FINEP, milhões de reais de financiamento FINEP e BNDES, né? Um total de 80, e o restante foi cash do acionista, tá certo? Né? Então, o investimento está aí na casa de 80 milhões, mas deu um trabalho grande também você fazer e seguir todos os trâmites para conseguir o financiamento FINEP e BNDES. Okay? Entendi. Qual é a capacidade da planta, Ricardo? Hoje ela está com alimentação de 60 mil toneladas por ano, tá? E vai ter produção de alumina de 7 mil toneladas por ano, sulfato de potássio 7.600 toneladas, sulfato de magnésio 9.900, óxido de ferro 3.800 e feldespato 31.800 toneladas por ano. Isso aí vai gerar um faturamento aí de uns 90 milhões de reais por ano. Quantos colaboradores tem lá, Ricardo, hoje lá na planta? Nós estamos lá com 80 diretos, tá certo? Mas o entorno já está começando a se organizar. Primeiro, porque a cidade é uma cidade pequena, de 14 mil habitantes, Dor do Indaiá, ela toda fundamentada na produção de gado de corte leiteiro, né? Tá certo? Um pessoal muito simples, mas muito prazeroso de trabalhar com eles, porque gente, é um mineirinho bom, sabe? É um negócio fabuloso você conversar com eles e o que eles esperam da gente como eles aceitam a gente lá dentro também. Então, é uma cidade pequena que está esperando a indústria crescer, etc. Aí você tem uma caldeiraria grande, muito boa, tá certo? Que nós usamos o máximo dos nossos equipamentos fabricados por eles, dentro de Dor do Indaiá. Então, desde o início, há 3 anos atrás, quando iniciamos a implantação, canalizamos o investimento todo em volta da fábrica, principalmente na área de caldeiraria e elétrica. Então, ali tem cidadezinhas, que nem cidades maiores, tipo Divinópolis, Abaeté, Luz, etc., e compramos quase toda a fábrica ali, a menos de um equipamento que veio de Santa Catarina. Tá? E com isso, a cidade já começou a se movimentar e ter uma noção de que ela estava realmente tendo, né, uma parceria. Aí tem a parte de terceirização, principalmente de caminhões, né, para transporte, a parte de refeições, né, e fornecimentos, principalmente, da parte de hidráulica, etc. A cidade vai ser muito diferente nos próximos anos, eu acredito, tá certo? Que ela vai começar a focar principalmente na produção de cavaco. A produção de eucalipto próximo da fábrica vai ser um bom negócio, tanto para o produtor como para nós, porque nós vamos consumir bastante cavaco. E isso requer reflorestamento, que é compatível com aquela topografia e aquela condição de solo da região. É um terreno mais acidentado, né, mas que tem condições de produzir eucalipto. Entendi. Dentro do programa lá da planta de beneficiamento, qual o principal equipamento ali que foi instalado? O equipamento essencial, assim, para fazer essa separação de tantos produtos ali? Bom, os equipamentos essenciais, né? Tá certo? Bom, primeiro,
digamos assim, primeiro foi a moagem, eu tinha que moer abaixo de 150 mesh, tá certo? Isso, existem N moinhos, né, no Brasil que fazem isso. Nós compramos da CBC aqui na divisa com São Paulo, Minas, o moinho, o projeto deles, aliás, todos os projetos foram feitos pelos fabricantes do equipamento. Sempre. A gente usou essa, ou seja, centralizamos a engenharia conosco, mas sempre o fornecedor de equipamentos que fazia o projeto e a montagem. Foi uma técnica que usamos para não correr nenhum tipo de risco. Então, o moinho foi entregue para nós, como o destorvador, moinho, as esteiras, etc., entregar o material no silo moído abaixo de mesh, tá certo? Esse foi um kit, tá certo? O outro kit, junto com a empresa de dores do Indaiá, que chama MDL, foi o aquecedor de minério, que é um forno de queima de cavaco com um forno cilíndrico que aquece o minério para colocar na condição da digestão. Esse pacote também, ela nos entregou montado, certo? Aí vem o outro equipamento, que é a digestão, foi comprado em Santa Catarina. É um equipamento que é aquecido por vapor, são dois eixos horizontais, aquecidos internamente, a camisa toda por vapor, e esses eixos são hélices, né, que transportam o material que está acontecendo, aquecendo e atritando e transportando durante o período do ataque, do prazo de ataque químico. Esse equipamento é fabricação nossa, junto com essa empresa de Santa Catarina, com patente nossa. Tá vendo? Esse equipamento também seja um equipamento diferente de todos os equipamentos que tem lá, porque ele não existe em lugar nenhum, nunca se fez esse tipo você fabricou esse tipo de equipamento para digestão de glauconite, ok? Aí depois, a parte de cristalização, tá certo? Também foi fabricada lá em Dores, quase toda ela, e uma parte em Santa Catarina, mas aí já são projetos de recipientes que recebem com toda uma automação, que aí vem VEG na automação, com bombas, tá certo, etc., mas são reservatórios de material com alta temperatura. Isso aí está disseminado no Brasil inteiro, tá certo? Se fabrica muito isso em São Paulo, nas caldeirarias próximas das fábricas de açúcar e álcool, ok? Legal. Aí, depois, no final, são as formas de calcinação, que também são a cavaco. Você tem a fornalha e o cilindro onde o material anda para atingir na temperatura, tá certo? Isso também foi fabricado em Dores do Indaiá pela MDL, tá certo? Então, não existe nada assim muito complicado. O mais complicado foi achar o caminho das pedras para fazer isso acontecer. Ricardo, estamos chegando ao fim da conversa aqui. Nossa, eu queria que você fizesse um balanço aqui, daqui para, né, pensando que está chegando ao fim aí do Ramp-Up, e você, né, como é que você imagina para o ano que vem a empresa? Bom, primeiro, né, tá certo? Eu acho que a minha realização é de fazer as coisas acontecer. Lógico, é a minha satisfação pessoal. Eu, como engenheiro, tá certo? Eu tenho que chegar de qualquer jeito, tá certo? Nesse final com lucro, tem que sair do vermelho. Essa é uma realização particular minha. Depois disso, tá certo? Que eu acho que no ano que vem, como você está falando, a gente vai começar a desenvolver os parceiros de produtos, né? Tá certo? Eu tenho parceiro já conversando muito com os próprios produtos da planta piloto, né? Nos deram condição de mostrar a qualidade até para definir os parceiros. Não existe parceiro para alumina, existe parceiro para o sulfato de potássio, sulfato de magnésio, óxido de ferro, ou seja, é uma coisa que vai acontecer. E eu acho que mais para o final do ano que vem nós vamos estar com uma empresa bem consolidada em todos os aspectos. E a minha satisfação pessoal vai ser grande de deixar esse legado de ter realizado, implantado e colocado para funcionar. Não é no papel, não. É a realização do projeto. Tá certo? Aí você tem algumas melhorias, tá certo? Que eu gostaria de trabalhar. Eu quero depois, lá na frente, me afastar da gestão, né? E quando as coisas forem mais normais, mas tem coisas ainda impressionantes. O Brasil tem um potencial muito grande, que é aquele carvão lá de Santa Catarina, que tem muita pirita, que é um enxofre com ferro, tá certo? A pirita.
E não tem dúvida, né, que eles hoje, para poder usar o carvão na área, principalmente de geração de energia, eles descartam essa perita, são estoques enormes de perita. Essa perita, ela poderia ser o enxofre nosso, né? Pode ser a alimentação do enxofre que nós... Hoje nós compramos o enxofre da Petrobras, que a Petrobras tira do processo das usinas do petróleo, tá certo? Nós compramos na de Gabriel Passos, aquela usina da Petrobras em Belo Horizonte, né? Perto, em Betim, né? Mas no futuro, grandes demandas, uma parceria com uma empresa lá do Sul, na área de carvão, acho que é fundamental. Aí você fecha o circuito, você tem o minério e tem o enxofre, que são os essenciais para a produção desse tipo de negócio. Ou, em vez de trazer um enxofre, pode levar o minério para lá, porque, como eu te falei, se o minério gera 100% de produto, ele pode ser transportado facilmente, sem grandes problemas de logística. Então, vejo isso também. Mas eu acho que nos próximos meses, está certo, a gente consolidando isso, entrando em produção, aí é o mercado que vai nos balizar o crescimento, ok? Muito bom. Conversão, então, com o Ricardo Dequest, diretor-presidente da Kalium Mineração, uma planta nova, né, que está entrando em operação, entrou em operação e está chegando ao fim do seu ramp-up, lá em Minas Gerais, no centro-oeste do estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Ricardo. Sucesso lá com esse novo mineral, né, a exploração da glauconita, que o Ricardo expôs para a gente os vários produtos possíveis, né, a partir desse mineral ainda um pouco conhecido, mas que o Ricardo expôs aí muito bem, o que é capaz de ser extraído a partir dele, o que pode se gerar aí de produtos, né, importantes. Obrigado, Ricardo. Bem, eu que agradeço a você, José, principalmente por ter me convidado. É um prazer estar conversando contigo, tá certo?